Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, 5. Bem-vindo, bem-vinda. Nós queremos dar o parabéns para Ana Paula, a filha da minha amiga Vera, que mora lá nos Estados Unidos, que fez aniversário no dia 13/3, no sábado, Ana Paula. Deus abençoe a Ana Paula com muitos anos de vida, saúde e o cuidado do Senhor na sua vida. Coloque seus planos diante do Senhor e Ele vai abençoar você. Você que está participando conosco, inscreva-se, compartilhe, clique nas atualizações, clique no sininho para receber as atualizações. Nossa meditação hoje será baseada em Romanos 1, versículos de 8 a 13. Paulo escrevendo a carta ao povo que morava em Roma, aos cristãos em Roma. E ele diz: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Fala ao coração das pessoas que estão participando neste momento e fala ao coração deles, aplica como tem aplicado e falado ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Paulo era um servo de Jesus Cristo e nós vamos firmar vamos conversar hoje sobre o versículo 10 de Romanos 1, que diz: sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Nosso título hoje é Quando Deus abre o caminho. Você em algum momento seguiu por um caminho que estava bloqueado e precisou esperar até ser aberto? Como se sentiu? Eu uma vez estava viajando e a gente tinha planejado chegar num determinado horário. Só que no meio do caminho houve uma barreira que caiu e nós tivemos que parar numa lanchonete, num restaurante, o ônibus parou e todo mundo desceu e comeu e ficou esperando até que a retroescavadeira fosse tirar a barreira para que pudéssemos passar. Então, às vezes, nós sabemos que o caminho que queremos seguir, aquele caminho é correto, mas tem sempre, às vezes, alguma barreira que nos atrapalha. Não significa que não seja a vontade de Deus, né? E nós sempre queremos alcançar aquilo que nós idealizamos, aquilo que planejamos, mas, porém, ou sofremos em alguma situação frustrações que vêm por vários motivos. Um pode ser esse que eu falei, né? Numa viagem, havia caído uma barreira depois de um período de chuvas e precisamos esperar que fosse limpa a estrada para que pudesse aberta uma parte do caminho para que pudéssemos passar. Às vezes também nós tentamos pedir a Deus que abençoe os nossos planos que fizemos sem consultar a Deus. Queremos só que Ele ratifique, né? Que Ele diga, tá bom, você planejou certo. Mesmo que a nossa intenção seja melhor, nós devemos buscar a Deus primeiro para saber qual a vontade dele, né? Em outras situações, achamos que são coisas simples, que Deus não precisa interferir nisso. É sábio planejar pedindo ajuda de Deus e planejar com antecedência, né? Para que tenhamos tudo preparado. Fazer planos é muito importante para se alcançar os objetivos da vida. Sabemos disso. Mas sempre devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. Provérbios 16, versos de 1 a 3, nos diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. E o verso 3 diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Nós
pensando sobre isso, quero convidar vocês a pensar que devemos descobrir para qual direção Deus está apontando e qual é o momento para irmos por o caminho que Ele está nos orientando. Então, é preciso saber se o que estamos planejando é da vontade de Deus. Se é a direção que Deus está nos apontando aquilo que a gente está pensando. Paulo tinha um bom desejo no seu coração. Ele queria visitar os cristãos de Roma. Ele nunca tinha ido a Roma. Ele conhecia aquelas pessoas de outros lugares, porque Paulo viajava, ele abriu várias igrejas em várias cidades e ele conhecia algumas pessoas que tinham ido para Roma, porque Nero perseguiu antes, né? A pessoa que governava Roma anteriormente tinha afastado todos os cristãos, né? Tinha perseguido, e essas pessoas foram para outras cidades, alguns nem eram crentes, mas foram em viagem, se converteram e agora estavam em Roma. Então, Paulo queria visitar essas pessoas, queria conversar com ele sobre a vontade de Deus, queria aprender, queria ensinar, mas naquela época ele tinha planejado várias vezes e não tinha conseguido. Assim como Paulo, nós devemos submeter os nossos anseios, nossos desejos, nossos planos a Deus, pois precisamos que o caminho seja aberto por Ele para que possamos passar. Mesmo que seja algo nobre da nossa parte, que nós estamos pensando fazer, nós não conseguiremos ser bem-sucedidos se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for à nossa frente. Quando confiamos no Senhor, quando você confia no Senhor e entrega seus planos na mão dEle, você começa a ver Deus trabalhando em seu favor. Há vários textos que falam sobre isso, mas nós vamos destacar 2 versículos aqui nesse momento. A Bíblia diz em Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Na sua profissão, a profissão que você deseja seguir, se você é um adolescente, está planejando a sua profissão, se você está planejando mudar de profissão, você deve consagrar ao Senhor a sua vida e tudo que você faz. E Deus fará com que seus planos sejam bem-sucedidos para a honra e glória dele, né? E Salmo 37:5, como lemos no início, entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando Deus aponta o caminho, é porque ele vai abri-lo. No tempo dele, Paulo tinha planejado ir a Roma, Deus havia apontado esse caminho para ele, visitar os cristãos de Roma, mas ele tinha sido impedido várias vezes. Por quê? Porque não era o tempo de Deus. Deus tem o tempo dele para todas as coisas. É preciso aguardar o tempo de Deus para que seus planos sejam realizados em nossa vida, para que os planos de Deus sejam realizados em nossa vida. Certamente, uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é saber esperar. Nós estamos sempre querendo aquilo que desejamos de forma imediata, aqui e agora. Ou melhor, para ontem, né? Se puder ter sido realizado ontem, é melhor. A loucura da nossa impaciência atinge o seu auge quando queremos fazer com que Deus trabalhe em nosso tempo. Mas isso não é possível. Deus é soberano e Ele sabe o melhor momento para agir, a melhor hora para abrir o caminho. Estamos no caminho de Deus? Estamos buscando fazer a vontade de Deus? Sim, mas Ele tem a hora certa para abrir o caminho para passarmos. Então, mas precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Na verdade, esse é um exercício que aperfeiçoa a nossa fé. E alguns princípios podem nos orientar sobre como esperar o tempo de Deus. Enquanto esperamos Deus abrir o caminho, precisamos lembrar que Ele controla todas as coisas, inclusive o tempo. Devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Nós temos dificuldade de esperar pelo amanhã quando estamos vivendo hoje. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas hoje. Mas precisamos encontrar conforto em saber que todos os dias foram determinados por Deus, como está escrito no livro no Salmo 139, no livro de Salmo, verso 16, que diz que todos os dias foram determinados para nós, foram escritos pelo Senhor, quando nenhum deles ainda existia.
Nós temos o livre-arbítrio, mas Deus já planejou a nossa vida para sermos felizes. Quando saímos do plano de Deus, não somos felizes. Apesar de não podermos enxergar, no tempo de Deus, o nosso futuro não é combinado de caos e incerteza. Quando a gente tenta atropelar e resolver as coisas achando que Deus está demorando, às vezes a nossa vida passa a ser um combinado de incertezas. E às vezes isso é causado pela ansiedade, porque nós queremos resolver as coisas de imediato, resolvermos logo. Então nós precisamos lembrar que a ansiedade é algo que tenta ocupar a nossa mente e coração. Quando estamos esperando o tempo de Deus, isso nos atrapalha. E então, apesar de a ansiedade ser um sentimento tão humano, tão comum, ele não faz qualquer sentido quando nós confiamos naquele cuja autoridade está acima de todas as coisas. Então, devemos combater a ansiedade com a confiança no Senhor. Devemos humildemente submetermos ao poder soberano de Deus, sabendo que a seu tempo ele agirá. Nesse processo, conforme escreve o apóstolo Pedro, ele nos diz que cabe lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Então, enquanto esperamos em Deus, esperamos Deus abrir o caminho que ele tem para nós, nós precisamos deixar a ansiedade de lado, lançar sobre o Senhor a nossa preocupação, também com gratidão, né? Já com oração de graças, né? Dizendo para Deus, eu sei que o Senhor está agindo, eu não estou vendo, mas eu sei que no seu tempo isso vai acontecer. E isso nos leva a pensar na paciência. Devemos lembrar que a paciência é uma virtude espiritual fundamental para que possamos esperar pelo tempo de Deus. E a paciência é um dos frutos do Espírito, conforme a gente lê em Gálatas 5, 20, né? É parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um único fruto que tem várias partes. E uma delas é a paciência. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo do Senhor. Um desses textos que a palavra de Deus nos fala sobre a paciência está em Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Devemos esperar o tempo de Deus tendo a certeza que ele nos ouve e age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado e nunca é atrasado. Lembra daquela música? Que Deus nunca chega atrasado? Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Então Deus está agindo. Aguarde, espere, Deus está abrindo o caminho. Na carta aos Hebreus, lemos uma importante exortação de encorajamento para nós. Cheguemos, pois, em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Deus sabe o tempo próprio, o tempo oportuno. No verso 13, nós podemos ler no verso 13 de Romanos 8, que lemos no início. Paulo dizendo, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Depois Paulo chega a Roma. Mas se Paulo tivesse ido a Roma, numa daquelas primeiras vezes que ele planejou, nós teríamos perdido a grande carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Não tem como eu planejar ir na casa da Adenete e chegar na casa da Adenete, escrever uma carta para a Adenete ou qualquer membro da nossa congregação, para qualquer pessoa. A gente escreve a carta quando a gente está longe, né? Hoje em dia, naquela época, não tinha internet, não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem escrita ou de voz. Então, a maneira que eles possuíam de conversar e de mandar orientações era através da carta escrita. E se o apóstolo Paulo tivesse ido a Roma logo no início,
nós não teríamos essa carta maravilhosa em que aprendemos tanto da palavra de Deus e que tem orientado e inspirado os servos de Deus ao longo dos séculos, né? E chegou hoje até nós, né? Então, para concluir, pergunte, planeje, mas peça ao Senhor, Senhor, me oriente. É isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu pensei em fazer isso. E o Espírito Santo fala ao nosso coração, através da oração, através da leitura, através de um pensamento que a gente coloca diante de Deus, através de um sentimento, e Deus vai falando aos nossos corações e vai confirmando. E através da intimidade com Deus, a leitura da Bíblia e da oração, é que nós vamos descobrindo quais são os planos de Deus para a nossa vida. E é importante saber que Deus aponta o caminho para nós, mas nem sempre as coisas acontecem no momento que queremos, porque Ele tem um tempo próprio para as coisas acontecerem. E as bênçãos vão vir de forma maiores e melhores do que se nós tivéssemos feito no nosso tempo. Depois a gente olha para trás e diz, Senhor, ainda bem que não aconteceu naquela época, porque não teria sido tão bom como está sendo agora, né? Então, é importante saber que Deus aponta o caminho, mas Ele vai abri-lo no tempo dEle. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és um Deus de grande amor, de todo poder. Nós sabemos que todo o poder está nas Tuas mãos. E o Senhor tem o poder de abrir qualquer caminho para que os Seus planos se cumpram na nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos a ansiedade de lado, a colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor e termos paciência em esperar o Teu tempo de agir. Sabemos que temos passado por muitas lutas, há pessoas sofrendo, que tem pessoas que estão internadas, como a Edna, a irmã Esther, pediu pelo pastor Hugo Sampaio, que está internado, e tantas outras pessoas que estão internadas. Nós te pedimos também, Senhor, pedimos saúde para essas pessoas, te pedimos libertação para tantas pessoas, ó Pai, que estão sendo presas nas garras do pecado. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a Ana Paula, filha da Vera, que fez aniversário dia 13. Também pedimos que abençoe o André Lucas, irmão da Ana Paula. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida da irmã Edneia, que aceitou Jesus como Salvador e que está levando a sua família para a igreja. Pedimos libertação, Senhor, para a Stephanie, Senhor. Livra de toda cilada do inimigo. Tantas pessoas, livra as pessoas que estão presas às mentiras de Satanás, as pessoas que estão presas às drogas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor liberte em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós louvamos o teu grande nome, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos você pela participação, lembramos que ative o sininho, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois de amanhã, na quinta-feira, nós teremos as promessas de Deus para nós com o pastor Gedeão. Até lá!